Então, hoje vamos continuar. Pouco a pouco a gente vai ver, começar a ver, entender um pouco mais todas as brachot. Antes de começar, Mina Shamayim, eu recebi uma história e eu até já contei para algumas alunas, mas eu acho que é uma história que, talvez, como hoje em dia, com geração do WhatsApp, as coisas se espalham muito rápido, mas é uma história que a gente tem que lembrar todos os dias da vida, principalmente aqueles que estão em correntes de Teilim, que às vezes a gente acha, né, que estamos rezando por uma outra pessoa, estamos fazendo uma corrente. Será que ajuda? Será que realmente tem algum efeito que dá para... Vale a pena, às vezes é um esforço, né, a gente parar o nosso dia e ter aquele compromisso todo dia, fazer alguns salmos, alguns capítulos de Teilim. Olha que história que aconteceu semana passada. Teve um rabino muito grande lá no México, o Rav Peretz, e esse rabino, o neto dele, ele foi convidado para uma seudá de agradecimento, uma seudá odá. Quando se faz esse tipo de seudá odá? Quando uma pessoa passou por algum perigo de vida, passou por alguma situação realmente que teve risco de morrer, e Baruch Hashem, essa pessoa ficou boa, mas esse neto do Rabino Peretz não sabia quem era o homem do outro lado da linha que estava convidando ele. Ele foi, no dia, ele foi o homem, só falou para ele, olha, eu tive o Covid e eu estava internado 1 mês na UTI, eu tive uma recuperação muito difícil, eu realmente estava no limite assim de morrer, mas Baruch Hashem, como eu me recuperei, como eu estou bem de saúde, então eu quero fazer essa seudá para agradecer que Hashem ele me salvou minha vida. O que aconteceu? Esse neto do Rav Peretz, ele foi lá para essa seudá, e quando ele chega lá, tem 18 homens que estão participando. E na Shamayim, 18, Rai, vida, mas ele começou a conversar com as pessoas, e ele começou a perceber uma coisa muito esquisita estava acontecendo. As pessoas entre si, ninguém se conhecia, e o pior de tudo, ninguém que foi convidado conhecia o dono da festa, a pessoa que estava oferecendo aquela seudá. E ninguém está entendendo por que você foi convidado, não sei, por que você foi convidado, não sei. E assim foi com os 18 que estavam lá participando, até que o dono da seudá, ele veio e ele começou a dar o discurso dele, e ele começou a contar. Eu falei, olha, eu só expliquei para vocês que essa seudá é um agradecimento que eu estou vivo, porque eu quase fui embora. E ele falou, o que quer dizer eu quase fui embora? Teve um momento que a minha neshama, a minha alma, saiu do meu corpo e foi para os mundos espirituais. Para quem já assistiu às nossas aulas de temas mais místicos, quando a gente falou daquelas aulas de vida após a morte, quando a alma... Pessoas que tiveram experiências de quase morte e que realmente a alma, mesmo que seja por alguns momentos, ela se desconectou do corpo. Ele falou, eu passei por essa experiência de quase morte, a minha alma se desconectou do meu corpo e eu me encontrei com a alma da minha mãe. E eu estava conversando com a minha mãe, com a alma dela, e ela virou para mim e falou, filho, você vai ter que descer de novo. E eu falei assim, mãe, não dá, eu morri, a minha alma já saiu do corpo. E minha mãe começou a insistir, falou, não, você vai descer de novo. Eu falei, mãe, não tem como eu descer de novo. E aí ela começou a me apontar para baixo, e esses 18 que estão aqui nessa seudá, eu vi vocês lá do Shamayim, eu vi vocês com Teilim aberto, fazendo Teilim, e pronunciando o meu nome como Refuah Shleimá do Teilim de vocês, e isso me trouxe de volta aqui para o mundo, isso que salvou a minha vida, por isso que eu convidei esses 18 que estão aqui para agradecer a minha vida, eu devo ela para vocês, pelo Teilim que vocês fizeram. Como que eles sabiam desse homem doente? Eles estavam numa corrente de Teilim, eles não têm ideia de quem é essa pessoa, mas eles estão rezando por ela. A gente não tem ideia o impacto de cada tefilá, de cada Teilim que a gente fala. A gente não pode desistir. Al titayesh minapuranut, mesmo quando Deus nos livre, tem aqui alguma coisa que pode acontecer, a gente não pode desistir
Bezrat Hashem, sempre a gente está rezando para Hashem, mesmo que tenha uma espada que está na nossa garganta, a gente não pode desistir da Rahmanut de Hashem, da misericórdia de Hashem. Bezrat Hashem, a gente tem que saber o impacto que a gente pode ter na vida de todas as pessoas. Então, isso só uma introdução, Bezrat Hashem. Fora o Kiddush Hashem, a gente não tem ideia o nível de Kiddush Hashem que a gente pode fazer quando a gente reza por uma pessoa que a gente nem conhece. Tem uma história também que aconteceu na cidade de Bnei Brak. Tinha uma família que morava em Bnei Brak, Baruch Hashem, a família de Balei Tshuvah, pessoas que eram muito afastadas da Torá e das mitzvot, mas que eles fizeram tshuvah, só que parte da família, infelizmente, não tinham feito tshuvah, e eles várias vezes tentaram trazer provas da Torá, conversar com eles, olha como nossa vida é muito mais regrada hoje em dia, muito mais harmônica, mas aquelas pessoas que estavam mais afastadas não queriam saber. Eles tiveram uma ideia, eles convidaram a família para passar um Shabat na casa deles. Quem sabe o impacto daquele Shabat podia fazer eles mudarem de ideia. Eles vieram passar o Shabat em Bnei Brak, Baruch Hashem, todos a Seudot, foi uma delícia, mas o dono da casa sentiu que nada tocou o coração deles, do jeito que eles entraram, Motzei Shabat, quando acabou o Shabat, eles estão indo embora, nada tocou o coração deles. Eles estão indo, ele está indo acompanhar a família até o ponto de ônibus que ia para a cidade onde eles moravam, e quando eles estavam passando por uma sinagoga, eles escutaram Motzei Shabbat, sábado à noite, um barulhão na sinagoga. Então, aquelas pessoas mais afastadas perguntaram o que está acontecendo aqui. Então, falou, e sabe o que é? É que tem uma pessoa aqui da cidade que está muito doente, e todo mundo se juntou agora no Motzei Shabbat para fazer teilim para essa pessoa, para Bezrat Hashem essa pessoa se curar. Aí o homem ficou curioso e perguntou, mas quem é essa pessoa? Falou, eu não tenho a mínima ideia. Com certeza, a grande maioria das pessoas aí dentro também não tem a mínima ideia. E a verdade é que eu estou indo acompanhar vocês até o ponto de ônibus, mas na volta eu também vou entrar aqui na sinagoga e eu também vou fazer teilim pela recuperação dessa pessoa. Agora sim ele sentiu que ele tocou o coração daquele parente dele e falou, peraí, sábado à noite, pessoas estão abrindo mão do seu tempo, da sua comodidade, para ir rezar por alguém que eles não têm ideia quem seja, para fazer teilim para alguém que eles não sabem quem é. E essa família fez chuva. Olha que coisa incrível, que Kiddush Hashem, quando a gente reza pelas pessoas, quando a gente se importa, e às vezes quando a gente reza, até mesmo num grupo de teilim, por pessoas que a gente não sabe nem quem são, olha o nível de Kiddush Hashem que a gente pode fazer. Então isso foi só para dar uma motivada na gente, mais uma inspirada para a gente nunca desistir de rezar por alguém, de pedir misericórdia por alguém, e quem sabe, Bezrat Hashem, Deus ainda pode fazer o milagre que Ele quiser para salvar a vida daquele doente. Também uma outra história, Mina Shammai, me lembrei agora que me contaram de um sequestro que teve na cidade e que a pessoa ficou muito tempo em cativeiro e não estavam conseguindo negociar muito com os sequestradores, e que um dia cancelaram as aulas da cidade inteira e todo mundo se juntou num Beit HaKnesset para fazer tefilá, fazer teilim para a libertação daquela pessoa que tinha sido sequestrada, e naquela noite a pessoa ela foi salva. Não sei se a polícia encontrou, como que a pessoa conseguiu se salvar, mas exatamente na noite que todo mundo parou, já estava muito tempo, na noite que todo mundo parou para rezar, naquela noite, a mulher, não sei se era uma mulher, um homem, ele foi salvo do cativeiro. Baruch Hashem, a gente vê a força da nossa tefilá. Então, a gente viu na aula passada, a gente ficou a aula inteira só para explicar o Birkat Torá, cada kavaná que a gente tem que ter, não esquecer das kavanot, dos nomes de Hashem, que isso é muito importante. Depois disso, por mais que aqui para o público feminino isso não é tão importante, mas
só como curiosidade, depois a gente vai fazer a brachá do tzitzit, quando a gente veste as pessoas que não vestem o talit. Eles fazem a brachá no tzitzit, no talit katan, aquele talit que a gente, o tzitzit que a gente usa por dentro da roupa, e quem se cobre, né, com o talit na tefilá vai fazer uma outra brachá. Então a gente fala Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav, de novo, que Deus ele santifica a gente através das mitzvot. É a conexão que a gente falou na aula da Parashat Shavua, Ve'ele Amishpatim, na Parashat da semana passada, a santidade do Har Sinai. E agora, Alahot, leis do dia a dia. Qual a conexão da santidade do Har Sinai com as leis do dia a dia? Essa é a santidade verdadeira, quando Hashem, ele kidesh otanu bemitzvotav, ele santifica a gente através das suas mitzvot, vetzivanu al mitzvat tzitzit. Então, quando a gente coloca o tzitzit por dentro da roupa, quem não coloca o talit na sinagoga, porque quem põe o talit na sinagoga não deve fazer as duas brachot. Ele só faz a brachá do talit na sinagoga com intenção do talit katan que ele vestiu quando ele estava em casa. A brachá do talit que a gente faz na sinagoga é Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leitatev batzitzit. Então, leitatev significa se cobrir, que a gente quer estar coberto com o tzitzit. Então, como se fosse uma mitzvah de se cobrir completamente para estar conectado com Hashem. Está escrito, inclusive, olha que interessante, quando Moshe, ele, depois do Reta Egel, depois do bezerro de ouro, Moshe, ele passou 40 dias e 40 noites rezando, e Baruch Hashem, as tefilot de Moshe Rabbeinu, elas foram aceitas. Deus falou, eu vou perdoar o povo, graças a tua tefilá. Também o povo, obviamente, eles fizeram tchuvá do erro deles, mas eu vou perdoar. Moshe sentiu que agora é um etratzon, é um momento que Deus ele está olhando para a gente com bons olhos. Então ele falou, eu vou abusar desse momento, eu vou aproveitar esse momento que, entre aspas, Deus nos livre mais, como se Deus está de bom humor. Deus agora, ele está num momento que ele aceitou nossas tefilot, e eu vou aproveitar para fazer um pedido especial para Hashem. Qual o pedido que ele fez? Hashem, me mostra, me deixa conhecer os teus caminhos. Então Hashem falou, olha, a minha face eu não posso te mostrar, porque ninguém pode ver a face de Hashem e viver, mas eu vou deixar ver, você ver as minhas costas, está escrito. Então que Hashem também ensinou os Yud Gimel Midod de Rachamim, os 13 atributos de misericórdia. Então os nossos sábios falam que Hashem, ele se cobriu com o talit e começou a pronunciar as Yud Gimel Midod de Rachamim. Então qual é a ideia da pessoa cobrir com o talit? Quando a gente se cobre com o talit, a gente está tendo foco, a gente está tirando todas as coisas que podem acabar atrapalhando, acabar interrompendo. Vamos lembrar aquela ideia, isso é muito importante para quando a gente voltar para o Beit HaKnesset, não atrapalhar as pessoas em volta, não atrapalhar a kavaná dos outros. Lugar de conversar não é dentro do Beit HaKnesset. Beit HaKnesset a gente vai para conversar com Hashem, em silêncio, todo mundo se respeitando lá dentro, para Bezrat Hashem ser um lugar de Kedushá. Então isso é representado pelo talit, que a gente se cobre e a gente tira todas as coisas que podem atrapalhar, que podem incomodar, que podem desviar a nossa atenção, para a gente poder focar só no Criador do mundo, que é o principal desse momento do dia. Depois disso, a gente vai colocar o nosso tefilim, que tem uma diferença de costumes entre os Ashkenazim e os Faradim. Os Sefaradim, eles fazem uma única brachá, tanto para o tefilim do braço quanto para o tefilim da cabeça, mas os Ashkenazim fazem uma brachá para o tefilim do braço e outra brachá é feita para o tefilim da cabeça. Então, isso mais como curiosidades para a gente saber sobre o momento da nossa tefilá. Agora a gente vai, para quem vai todos os dias de manhã rezar no Beit HaKnesset, ou mesmo no Shabat, quem frequenta a sinagoga,
no momento que a gente vai entrar na sinagoga, se costuma falar a seguinte frase: Bebeit Elokim nealer beragesh. Na casa de Hashem, eu vou caminhar com sentimento, eu vou caminhar com uma inspiração especial. Por que a gente fala isso? Para lembrar que a gente está na casa de Hashem, a gente estudou nas alahot, nas aulas de segunda-feira, todo o kavod, o cuidado que a gente tem que ter com a honra do Beit HaKnesset. É um lugar com kedushá, é um lugar com uma santidade gigantesca. A gente tem que se comportar no Beit HaKnesset com kedushá. Então, mesmo no momento de entrar no Beit HaKnesset, é importante a gente despertar o nosso temor a Deus e a gente entrar falando as seguintes palavras: Bebeit Elokim nealech beregesh, que na casa de Hashem eu posso entrar com sentimentos, eu posso entrar realmente com respeito, sentindo que eu estou entrando na casa de Hashem. Alguém que vai falar com o presidente, alguém que entra num palácio, no palácio do rei, uau, você já sente que você está entrando, com certeza, no palácio do rei. Ninguém vai sair falando besteira, ninguém vai sair correndo lá dentro. Você está no palácio do rei. Aqui você está na casa do rei dos reis. O quanto a gente tem que ter cuidado com a kedushá, com a santidade, com o Irat Shamayim. Logo depois a gente vai trazer aqui alguns versículos da Torá, mas olha que interessante, versículos que trazem também a importância e a santidade do Beit HaKnesset e da nossa tefilá. A gente começa falando Matovo o Alecha Yaakov, como são belas as suas tendas, Yaakov, Mishkenoterra Israel, e como seus tabernáculos Israel, eles são bonitos. Então aqui qual é a intenção dessa brachá que a gente está falando? Isso se refere ao nosso Beit HaKnesset. Quando a gente entra aqui no Beit HaKnesset, a gente vai falar como é bonita a tua casa, Hashem, o Beit HaKnesset, o nosso Beit Midrash. Todo momento que a gente não tem o nosso Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado, a nossa sinagoga, a nossa casa de estudos, ela vira o nosso Beit HaMikdash Katan, é o nosso templo em miniatura. Então a gente tem que ter cuidado com a honra. Da onde saiu esse versículo? Esse versículo foi pronunciado por Bilam. Bilam, da terceira vez que ele tentou amaldiçoar o povo judeu, ele falou para o Balac, o rei de Moab: olha, me deixa subir numa montanha e eu quero ver lá de cima, eu quero ver o povo judeu para poder amaldiçoar eles. E ele subiu no alto da montanha. Quando ele viu os acampamentos do povo judeu, quando ele viu a santidade de como os judeus viviam, como a gente falou ontem na Parashá, isso é santidade, a forma que você vive no dia a dia, como você faz os teus atos do cotidiano. Ele pronunciou, saiu da boca dele, ao invés de uma maldição, saiu uma brachá: Matovo alecha Yaakov, como são bonitas as tuas tendas, Yaakov, Mishkenoter Israel, e os teus tabernáculos do povo judeu. Outro passo que a gente fala: Veani berov hasdecho, avô beiterra, e eu, por causa da tua bondade, Hashem, que você me permite, avô beiterra, eu vou entrar na tua casa. Olha que bondade Hashem permitir. Tenta entrar na casa do presidente, não tem? O porteiro não te deixa passar, o segurança não te deixa dar 10 passos lá dentro, mas Hashem, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele permite que a gente possa entrar na casa dele. Estahave el heichal kochecho beiraterra, e eu vou poder me curvar diante do teu santuário sagrado, e eu vou poder sentir temor por você, eu vou poder te reverenciar dentro da tua casa. Então isso também, lembrando que um dos serviços que a gente fazia dentro do Beit HaMikdash, em especial em Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente se ajoelhava perante Hashem. Isso é um sinal de anulação perante a grandeza do Criador do mundo. Outro passo que ele traz aqui, tudo isso são agora alguns
versículos do Teilim. Hashem, ahavti meon beitecha. Hashem, eu amei a moradia da tua casa, umkom mishkan kvodecha, e o lugar do repouso da tua honra, da tua glória. Então também são todos louvores da casa de Hashem. Tudo isso para que serve? Infelizmente, a gente acaba caindo no costume. Isso eu falo para muitos alunos que viram para mim e falaram: Rav, o sonho da minha vida é quando eu conseguir já fazer as brachot de cor. Hoje em dia eu tenho que ler num livro. Falei, isso não é sonho, isso é pesadelo. O correto, Bezrat Hashem, é a gente sempre tentar fazer as coisas lendo, tendo intenção correta. A gente cai, infelizmente, no que o livro Mesilat Yesharim chama de mitzvot anashim melumadá. A gente cai, a gente liga o piloto automático, a gente não para pensar, olha que lindo, todos os dias de manhã, a gente poder louvar o Beit HaKnesset, o lugar do repouso da presença de Hashem. Outro passuco de Teilim, Vani eshtahave ve'echra'a, e eu vou me prostrar diante de você, e eu vou me curvar, Avrecha lifnei Hashem, ou eu vou me ajoelhar perante Hashem. Aqui são vários níveis de anulação perante Hashem, a pessoa curvar só o corpo, a pessoa se ajoelhar, e tem um nível maior ainda que está escrito, que é o Pishut Yadayim Veraglaim, quando a pessoa ela se curvava, ela se prostrava perante Hashem, que ela literalmente deitava no chão, com os braços e as pernas esticados, com o rosto colado no chão do Beit HaMikdash, numa demonstração, como os nossos sábios, os nossos grandes tzadikim falavam para Hashem, Afar ve'efer anoichi, eu sou pó e cinzas. Quem falou eu sou pó e cinzas? Avraham Avinu. Avraham se sentia pó e cinza. O que Moshe Rabbeinu se sentia? E eu, o que eu sou? Nada. Ele se sentiu um nada, Moshe Rabbeinu. Então, se Avraham era pó e cinzas e Moshe Rabbeinu era um nada, imagina como a gente tem que se sentir um nível de humildade. Então, eram formas da gente sentir humildade e a gente se submeter perante Hashem, da gente se curvar perante Ele, entendendo que Ele é o dono de toda a força e, Baruch Hashem, a gente depende dEle. Hoje em dia, a gente sim se ajoelha, que estão me perguntando, a gente sim se ajoelha no Beit HaKnesset, tanto em Rosh Hashanah quanto Yom Kippur, mas as mulheres não se ajoelham por tzniut, porque isso da mulher se ajoelhar, dela baixar, isso pode revelar, a mulher está de saia, então por tzniut, as mulheres não ajoelham, mas os homens, até hoje, eles ainda têm o costume de se ajoelhar em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Bezrat Hashem, quando tiver de novo Beit HaMikdash, que é a casa de Hashem, hoje em dia é uma casa miniatura de Hashem, mas quando a gente tiver a casa de Hashem Mamash, aí a gente vai poder voltar nos serviços, a poder se curvar e se anular perante o Criador do mundo. Vani tefilati lecha Hashem, e que minha tefilá seja para você, Hashem. Olha o que a gente pede todos os dias. A nossa tefilá não é com o livro, não é com as paredes, a tefilá é com Hashem, que a gente possa ter essa kavaná, etratzon, que seja um momento favorável, que a nossa tefilá seja aceita de bom grado. Elokim berov hasdecha, aneini beemet ishecha. Por favor, Hashem, na sua bondade limitada, na sua bondade que é farta, que é abundante, aneini bemet, me responda com verdade e me responda com a tua salvação. Me salva todas as vezes que eu grito pela tua salvação, que você me escute e você me mande a salvação em todas as áreas da vida. Quando é uma salvação de uma doença, quando é uma salvação de uma situação financeira difícil, quando é uma situação entre duas pessoas, tudo isso a gente tem que implorar para Hashem, que Ele tenha misericórdia e Ele responda às nossas tefilot. Mas a condição mínima, a condição básica para uma tefilá ser atendida, a gente tem que direcionar ela para o endereço certo. Se a gente manda um e-mail, o e-mail lindo, maravilhoso, mas para o endereço errado, então não adiantou nada a gente mandar o e-mail. O e-mail tem que ser
direcionado para o lugar certo. A mesma coisa a nossa tefilá, a nossa kavaná completa deve ser para Hashem. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente chegar não sei se a gente pode chamar isso de um poema que tem aqui no começo do nosso Sidur, e que, de novo, a gente vai ver que Rizuk, como isso pode fortalecer a nossa emuná, um poema chamado Igdal Elokim Hai, né? Vamos engrandecer, vamos exaltar o Criador do mundo. Isso está associado às Yud Gimel, os Yud Gimel e Karei Emuná, os 13 princípios de Emuná do Rambam. Então a gente vai ver como isso está conectado e vamos até entrar. A verdade é que praticamente todos os Sidurim, eles trazem depois da Tfilá esses 13 princípios da Emuná. Por que isso aparece no final da Emuná? Porque o Rambam fala que quem não acreditar de uma maneira plena em um dos 13 princípios de Emuná, ele já é chamado de Kofer, ele já é chamado de um negador de Deus. Então, por isso que é tão importante a gente ter a claridade de quais são os 13 princípios de Emuná, para a gente colocar isso no coração e viver dessa maneira com essa Emuná, não só uma Emuná Sihli, não só uma Emuná no nosso intelecto, mas que se transforme numa Emuná Rushit, uma Emuná que a gente coloca na prática com os nossos sentidos, no nosso dia a dia. Próxima parte da Tfilá, também, entre aspas, podemos chamar aqui um poema chamado Adon Olam. Olha que coisa linda, olha que palavras também de Rizuk para reforçar a nossa emuná. A gente precisa entender, antes de começar a tefilá, com quem a gente está falando. Por que a gente tem tanta dificuldade de kavaná na tefilá? Porque a gente esquece que a gente está diante de Deus. Quem é Deus? O dono de tudo, aquele que pode tudo. Se Deus quiser virar o mundo do avesso para fazer alguma coisa, ele pode fazer. Não esquece que é para esse Criador, o dono de tudo, que você está falando agora. E, acima de tudo, a gente tem que lembrar que esse Criador, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele ama a gente muito mais do que a gente consegue amar ele. Então, é para esse Criador bondoso e misericordioso que a gente tem que rezar todos os dias de manhã. Então, assim, a gente começa o Adon Olam, que, na verdade, também, esse Adon Olam é, entre aspas, o hino do término do Kabbalat Shabbat, né? Do Shabbat, da reza de Shabbat à noite. E aqui, como todo final de reza, já é um aviso que pode ir embora, as pessoas não prestam atenção, o que elas estão pronunciando. Olha que poema, vamos chamar de um poema lindo, que a gente tem no nosso Sidur, que a gente pode reforçar a nossa emuná todos os dias. Adon Olam, Asher Malach, o Senhor de tudo, o dono de tudo, inclusive dono da gente, dono do nosso corpo, dono da nossa alma, dono de tudo que a gente tem na vida. Asher Malach, que ele reinou, Beterem Kol Yetzir Nivra, ele reinou antes que todas as criaturas elas tivessem sido criadas. Você é o soberano, mesmo antes de qualquer criação, antes de qualquer coisa ela ter começado. Leet Nassah Beheftzó Kol, e no momento que tudo foi feito de acordo com a sua vontade perfeita, com a tua sabedoria completamente limitada, Azai Melech Shemonikra, e desde então o seu nome foi chamado de Melech, quer dizer, você foi reconhecido, você já era Melech, mas a partir do momento que você criou os seres humanos, que você criou todas as criaturas, então automaticamente você já foi considerado como sendo Melech, o teu nome, e o nome a gente já explicou que ele representa a essência, o nome de Hashem, a essência de Hashem, que ele é Melech sobre todo o mundo. Ve'acharei kichlot hakol, e mesmo depois, quando tudo terminar, levado imloch norah, temível você, Hashem, você vai continuar reinando sozinho.
Então, o que significa isso? Hashem não precisa da gente, um rei de carne e osso, ele precisa dos súditos. Mas Hashem, o rei dos reis, ele não é rei porque a gente coroa ele, nosso rei. Ele é rei por essência, ele é rei pela sua grandeza, pela sua magnitude, ele é o rei eterno antes da gente ser criado e depois que tudo terminar, ele vai continuar sendo o rei sobre todo o universo. O Ayá, o Ove, Veu Iê, Betifará. Ele foi, ele é, ele será com toda a glória do mundo. Então, olha que interessante, a gente já falou sobre o nome Yud Kei Vav Kei, o nome que a gente não pronuncia, que atualmente a gente pronuncia como Amonai. Esse nome representa justamente isso, Ayá, Ove, Veiê. Ele foi, ele é e ele será o rei dos reis, o dono de tudo. Veu Iê Betifará, então ele vai ser com toda a glória. O Errad Vein Sheini, ele é um só, ele é a unicidade e não existem dois deuses. O quanto a gente tem que ser cuidadoso com isso quando a pessoa acha, isso é um conceito completamente não judaico, quando a pessoa acha que tem uma luta do Satã contra Deus, né? A luta do demônio contra Deus para ver quem vai prevalecer sobre o mundo. Isso seria idolatria, porque você está atribuindo que tem duas forças. Tem uma força que não é Hashem, tem uma força chamada Satã, o demônio que não é Hashem, Haz Veshalom, existe o Errad, ele é a unicidade, Ve'en Sheini, não existe um segundo Deus, Leamshil Lo Leachbirá. Então, não existe nada que se compara com ele e que pode se associar a ele. Por quê? Porque Deus é único, sem nenhum tipo de comparação. Mesmo os seres espirituais mais elevados, eles não se comparam à grandeza e à perfeição do Criador do mundo. Bli Reshit, Beli Tachlit, Deus não tem começo e não tem final. Diferente dos seres humanos que são limitados, que eles são uma criação, Deus precisou criar o mundo a partir do nada. Então, esse mundo agora está dependente das mãos de Hashem. Esse mundo teve um início quando Hashem criou o mundo material, quando Deus criou todo esse conceito do materialismo. Então, teve um começo, mas Hashem, a existência de Hashem, ela está acima do tempo, ela está acima do espaço. Então, Deus não teve começo e Deus não vai ter fim. Velo aos ve'amizra, e não tem a força, e para ele é toda a força e todo o poder. Olha que incrível, que rizuk, todos os dias de manhã, a gente precisa começar o nosso dia com essa certeza no coração que toda a força, todo o poder, tudo está nas mãos de Hashem. Nenhum ser humano pode mover um dedo para fazer mal para o outro se isso não tiver sido decretado nos mundos espirituais. Veu Eli, e ele é o meu Deus. Verrai Goali, e o meu Redentor, o meu Salvador vivo. Vetzur Revli Beetzara, e ele é a rocha do meu destino no momento de sofrimento. Então, nos momentos de dificuldade, Hashem é nossa rocha, ele é o nosso sustento, é o que vai ajudar a gente a passar esse momento de dificuldade e necessidade que a gente está passando. Veunici, então, ele é aqui não é a intenção de milagre, ele é a nossa flâmula, ele é a nossa bandeira. Aonde aparece isso também? Na nossa tefilá. O Sanes lekabetz galuyoteino. Deus estenda a bandeira, estenda a flâmula para que seja um sinal da união de todos os dispersos. Então, une-se, Deus é minha bandeira. O Manosli, ele é o meu refúgio. Quando a gente quer se refugiar, a gente se refugia em Hashem, porque ele vai proteger
ele vai ajudar a gente. Às vezes a gente, infelizmente, deixa Deus como última opção, né? A gente tenta todos os níveis de Stadlut e só depois a gente vai tentar com Deus. Faz o contrário, começa por Deus, começa pedindo a ajuda dele, é verdade. Deus quer nosso Stadlut, ele quer nosso esforço, que a gente faça a nossa parte, mas isso não é contraditório com que parte seja realmente a gente pedir para ele. Essa também é uma Stadlut. A gente rezar, a gente pedir. Bezrat Hashem, isso também é Stadlut. Menat kosi beyom ekra. Você é minha porção do meu copo no dia que você vai chamar, que você vai convocar. Então, isso também já se referindo, Bezrat Hashem, à época do Mashiach. Beyado afkidruhi. Nas mãos dele eu deposito com confiança a minha alma. Beetishan veairá, no momento que eu vou dormir e no momento que eu desperto. Veimruhi geviati, e todo o tempo que a minha alma ela está conectada com o meu corpo, Hashem li veloirá, Deus ele vai estar comigo e eu não vou temer. Eu não vou ter medo de nada, porque quem está com Hashem, quem sabe que Hashem controla tudo, ele não tem medo de mais nada. Ele vai temer Hashem, ele vai temer fazer coisas erradas, mas ele não vai temer as outras pessoas. Isso é o Adon Olam. Olha que incrível quando a gente pronuncia. Quantas vezes a gente pronuncia isso sem intenção nenhuma, sem entender o que a gente está falando. Olha que rizuk de emuná. Toda vez que eu vou fazer tefilá, diante de quem que eu estou despejando meu coração? Diante desse Criador, que é o dono de tudo, que existia antes da gente, que vai existir depois, que ele tem controle sobre cada pequena coisa que acontece no mundo. Para a gente passar agora para a próxima parte, para o Igdal, como a gente já definiu que o Igdal, na verdade, ele é um paralelo dos Yud Gimel e Karei Emuná, os 13 princípios da Emuná que são mencionadas pelo Rambam nas suas Alahot. Ele fala que aquele que não tem plenamente essas 13 crenças, esses 13 princípios da Emuná, da fé em Hashem, essa pessoa não é chamado de um Ma'amin. Ele não é uma pessoa que acredita de verdade em Hashem, e essa pessoa pode perder, lo aleino, o seu Olam Abá, se ele não tiver uma Emuná completa. Então, só antes de entrar no Igdal, eu acho muito importante, Bezrat Hashem, a gente conhecer, a gente escutar pelo menos uma vez na vida e parar para prestar atenção quais são os 13 princípios da Emuná. Por que é tão importante a gente conhecer, como a gente acabou de falar? Se a gente tiver qualquer dúvida em relação a esses 13 princípios, aqui já entra uma coisa chamada kofrut. A gente já está, de certa maneira, negando Deus. E isso é, obviamente, muito grave. Vamos tentar ver quais são os 13 princípios da Emuná que estão enumerados pelo Rambam, o Maimônides. Então, o primeiro é Ani Mamin Bemuná Shleimá She Abore Itbarach Shemo Ubore Umanhig Lekol Abruim. Eu acredito Bemuná Shleimá, com uma emuná completa, uma emuná plena, She Abore Itbarach, que o Criador do mundo, Itbarach Shemo, Ubore Umanhig Lekol Abruim, ele é o Criador e ele que controla, que conduz a vida de todas as criaturas do mundo. Não existe um segundo Criador. O único que cria de verdade é Hashem. E é interessante que mesmo quando a gente fala de seres humanos que criam coisas, na verdade o ser humano não está criando nada, ele está simplesmente transformando uma coisa que já existia numa outra coisa. Ele está dando uma nova forma. Alguém que faz uma mesa, ele não está criando o material, ele está pegando o material que já existe, que é a madeira,
ele está tirando essa madeira de uma certa forma e dando um novo uso para ela, um novo formato, mas ele não criou nada. O único que cria de verdade é Hashem. E como ele cria? A partir do nada. Não é que ele já pegou alguma coisa e transformou, ele criou o mundo a partir do nada. Então é isso que a gente está acreditando com Emunah Shleimah, que o levador, ele sozinho, Asa veose veiase lekol hamassim. Ele fez, ele faz e ele vai fazer por todas as coisas que existem aqui no mundo. Então, Hashem, ele é o único que pode controlar, que pode governar, ele é o único criador que existe em todo o universo. O resto, todo mundo é transformador, mas criador é o criador do mundo. O segundo princípio de Emuná, Anima min bemunah shleimah, eu acredito com uma fé plena, Shaboreit barach shemo o Yahid, eu acredito que Deus é um só. Então, olha só, aquele que acredita na luta do Yetzer Hará, do demônio contra Deus, ele já está indo contra o segundo princípio de Emuná do Rambam. Deus, ele é único, não existe uma segunda força. Ve'en yehidut kamou beshum panim, não existe nenhuma outra unicidade de nenhuma forma como a unicidade de Hashem. Ve'u levador Eloqueino, só ele é o nosso Deus, a gente não divide Deus com ninguém. Ayá ove veie, o Deus que foi, o Deus que é e o Deus que será. Terceiro princípio de Emuná, Anima min bemunah shlemah, Shaboreit barach shemo einoguf. Eu acredito que Deus, ele não tem nenhum corpo. E não só não tem nenhum corpo, velo yasigu masigei aguf ve'en lo shum dimion klal. E não se aplicam para ele nenhum dos conceitos corpóreos, apesar que a gente já falou várias vezes que a Torá fala sobre a mão forte, o braço estendido de Hashem, e que Hashem ele se alegrou, ou que Hashem ficou furioso. Isso não é literal. Deus não pode ser associado de maneira nenhuma a nada do mundo material. Então, também aqui a gente falar que Deus ele está materializado no mundo, também a gente não está cumprindo um dos 13 princípios da Emuná, a gente está limitando o Criador do mundo. Ele não pode estar materializado, porque não tem nada material que pode se associar, que pode, qualquer conceito material que se aplica para o Criador do mundo. Ele pode escrever na Torá alguns conceitos humanos, simplesmente para a gente poder entender como Deus funciona nos mundos espirituais, mas Deus nos livre a gente acreditar que realmente Hashem ele tenha qualquer vínculo, qualquer coisa com o mundo material. Deus ele é Kadosh, Kadosh aquele que é afastado do mundo material. Então Hashem ele é completamente independente do mundo material. Terceiro, Anima min bemunah shleimah. Perdão, esse é do Guf. O quarto, Anima min bemunah shleimah. Shaboreit barach shemo, urishon veu acharon, que Hashem, o Criador do mundo, ele foi o primeiro e ele vai ser o último. Não existia nada antes e não vai existir nada depois. Então não tem nenhuma... Tem muita gente, entre aspas, né, na filosofia, quer perguntar... quem criou Deus? Da onde Deus veio? Não existem essas perguntas. Deus sempre existiu, Deus sempre vai existir. O que veio foi o mundo veio. Mas Deus, ele sempre esteve lá, ele sempre existiu. Esse é um dos princípios da Emuná. Outro princípio da Emuná, Anima min bemunah shlemah, Shaboreit barach shemo, lo levador raui leitpalel. É só para ele que a gente tem que rezar. Olha o cuidado aqui, Deus nos livre.
da gente não acreditar em nenhum intermediário. Para um Yehudi, se ele coloca forças no intermediário, isso é Avodazará, existe um princípio de Emuná que é só para Hashem que a gente reza. A gente não reza para mais nada, para mais ninguém, para nenhum intermediário. A nossa conversa é diretamente com Hashem, como se que Viahol, Hashem ele para tudo que ele está fazendo no momento que a gente vai fazer uma tefilá e conversar com ele. O sexto princípio, Animamin Bemunah Shleimah, Shekol Divrei Neviim Emet, que todas as palavras dos nossos profetas são palavras verdadeiras. Uau, mas tem uma profecia de um profeta que é difícil da gente entender. Não importa que é difícil de entender, a gente tem que saber que é Emet, que tudo que os Neviim, que os profetas verdadeiros, obviamente, porque na história do povo judeu já tiveram muitos, centenas de falsos profetas, de pessoas que desviaram o povo judeu do caminho correto, e isso vindo em nome de Hashem. Eles desviaram falando que essa era a vontade de Deus, e infelizmente falsos profetas que acabaram desviando o nosso povo do caminho correto. Olha que interessante, tem uma história de um dos profetas falsos do povo judeu, que falaram para ele que ele ia morrer naquele ano. Avisaram aquele profeta que ele vai morrer naquele ano. Quando que ele ficou doente e prestes a morrer? Na véspera de Rosh Hashanah. Durante o ano inteiro, ele estava contente que a profecia que ele ia morrer era mentira. Ele era um profeta mentiroso, mas ele estava feliz que não ia se cumprir aquela profecia. Olha que interessante, na véspera de Rosh Hashanah, ele ficou doente, ficou no leito de morte. Olha que incrível, ele chamou os seguidores dele e ele falou: escondam meu corpo até depois de Rosh Hashanah, para que pensem que eu morri só no ano que vem e não acreditem mais na profecia daquele profeta do povo judeu. Olha como tinha gente ruim, como tinham falsos profetas que queriam enganar o povo judeu, mas todos os profetas que são sabidos, que eles têm massoret, eles têm transmissão oral, que eram profetas de Emet. A gente tem que acreditar que todas as palavras dos profetas, por exemplo, tem muitas profecias que estão escritas no Tanakh, nos nossos livros, dos Neviim, dos Ktuvim. A gente tem que saber que todas as palavras dos profetas, por mais que elas pareçam, uau, mas como assim? Será que pode ser verdade isso? Sim, se essas são as palavras dos profetas, a gente tem que saber que são verdadeiras. Sétimo princípio, Animamin Bemunah Shleimah, Shenevuat Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Aitá Mitita. A gente precisa acreditar na profecia de Moshe Rabbeinu. Vesheu Aya Avla Neviim, ele era o pai de todos os profetas, quer dizer, o profeta mor do povo judeu, foi o maior de todos os profetas, Lakodmim Lefanav, o Labaim Aharav. Tanto dos profetas que vieram antes dele, quanto os profetas que vieram depois, Moshe é o profeta, ele está acima de todos os outros profetas da história do povo judeu, tanto os que vieram antes dele, quanto os que vieram depois. Aqui estão me fazendo uma pergunta de uma pessoa da história do povo judeu. Não era que ele era um falso profeta, ele começou a se autodenominar como um falso Mashiach. Tiveram na história do povo judeu muitos falsos Mashiach, pessoas que quiseram se revelar como sendo salvadores do povo judeu. Talvez o mais famoso da história foi o Shabtai Tzvi. Ele foi um falso Mashiach, ele começou na época do Império Otomano. Ele começou a juntar os judeus, muitos seguidores, ele falando que ele era um Mashiach e que ele ia fazer a caminhada de volta para Jerusalém, para a reconstrução do Beit HaMikdash,
e, infelizmente, o Shabtai Tzvi, ele desviou muitas pessoas dos caminhos corretos. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, com o lapso de emuná, eles queriam acreditar que realmente ele era o Mashiach, ele já era o salvador do povo judeu. Então, tiveram, em toda a nossa história, infelizmente, muitos falsos profetas que acabaram desviando o povo judeu, pelo menos uma parte do povo, dos caminhos corretos. Bezrat Hashem, na aula que vem, a gente termina de ver os 13 princípios da Emuná do Rambam e vamos depois fazer o Igdal Eloikim Hai, porque a gente vai perceber que o Igdal ele é completamente construído em cima dos 13 princípios de Emuná que foram listados pelo Rambam. E Bezrat Hashem, se a gente fizer isso todos os dias na Tfilá, olha que tefilá diferente, eu sei com quem que eu estou falando. Quando a gente chega a Baruch Atah Hashem, quem é Hashem? Elokeinu Melech Haolam, o nosso Deus, o Rei do mundo inteiro, aquele que controla tudo, aquele que foi, que é e que será, e que não depende de nada, e que é o único Deus e é a única força, sem nenhum concorrente. Esse é o Deus para quem eu estou pedindo as coisas, esse é o Deus para quem eu estou agradecendo as coisas boas que eu tenho na vida. Quando a gente começar a tefilá com esse entendimento, com essa kavaná, com certeza, Bezrat Hashem, a nossa tefilá vai se tornar cada vez melhor. Shabbat Shalom.